Olá, olá, senhoras e senhores, aqui é o Anti-Herói, como estão as vossas senhorias? Beleza? Antes de mais nada, te inscreve no canal e vem pro clã dos anti-heróis. Assim tu vai poder receber todas as notificações dos vídeos assim que eles saírem. Então vem pro clã dos anti-heróis e vamos pro vídeo. Vem, compadre! A gente viu no último capítulo e finalmente, né, qual era essa técnica nova do Vegeta. Ou pelo menos a gente viu uma delas. Porque se vocês não se lembram, o controle espiritual era só a base para várias técnicas diferentes. Uma delas a gente viu nesse capítulo aí. E a questão que fica na cabeça é por que o Goku não conseguiu dominar ela? O Goku fez o mesmo treinamento que o Vegeta fez com os Yartrati. Na verdade, ele até ficou mais tempo treinando com eles lá. E só o que ele conseguiu foi o teletransporte, que é a técnica mais simples que eles têm. Tá, mas por quê? Por que ele não conseguiu e o Vegeta conseguiu? Tem muita gente falando que é estúpido, que é só o Akira dando protagonismo pro Vegeta. E não deixa de ser, na real. Tá bem óbvio que a intenção aqui é dar um pouco de protagonismo pro Vegeta mesmo, pra não ficar sempre a mesma coisa do Goku sendo mais forte e salvando a galera do bandidão mais poderoso. Ele só tá querendo dar uma mudada, dar uma variada na história. Mas a questão aqui é que isso aí realmente foi o Vegeta ganhando mais protagonismo, mas também que isso foi feito de forma muito inteligente. Mano, faz muito sentido o Vegeta conseguir dominar essa técnica e o Goku não. Assim como faz muito sentido o Goku dominar o instinto superior e o Vegeta não, porque nos dois casos a técnica é focada no que cada um deles tem de melhor. Tá, mas vamos analisar a técnica aqui e vocês já vão entender o que eu tô falando. Vamos lá. Fissão forçada do espírito, que é basicamente separar energias que foram combinadas por absorção ou fusão. Ou seja, ele tira a energia que não é do cara, tipo se ele absorveu essa força de alguém, aí ele vai lá e arranca ela. Então se o cara absorveu alguém, como o Moro fazia quando ele simplesmente devorava planetas inteiros e toda a galera que morava neles, o Vegeta pode ir lá e extrair isso dele. Tipo, todas as energias vitais que o cara absorveu, o príncipe vai lá e separa e arranca dele. Um outro exemplo de absorção seria a do Majin Buu. Ele absorvia outros guerreiros e daí conseguia somar o poder deles junto com o dele. O principal exemplo é quando ele absorveu o Gohan místico e virou o Burhan, no caso, né? Chegou até a ficar um pouco com a aparência dele, ficou muito mais forte também, porque ele estava usando a força do Gohan junto com a dele. Mas a gente tem que se ligar que tem mais um tipo de separação que o Vegeta pode fazer. O Goku fala pra gente que a técnica da fissão consegue separar a energia que foi absorvida por absorção e por fusão. E fusão a gente já conhece muito bem, né? Toda a saga desde a época do Majin Buu tem pelo menos uma fusão na história. As mais famosas são o Vegito, que é a fusão via brincos Potara, o Godita, que é a fusão feita com aquela dancinha vergonhosa, e o Gotenks, que pra mim é uma das melhores fusões que tem, porque o Gotenks é zoeira pura, né, mano? O bicho jogou até vôlei com o Majin Buu. Mas tem outro exemplo que eu acho que se encaixa nesse quesito de fusão. O caso do Piccolo. E por que eu acho que os Namekuseidins fazem algo mais parecido com fusão do que com absorção? Porque o cara até pode dizer um bagulho tipo, ah, mas o Piccolo não muda a aparência como nas outras fusões. Realmente, mas ele também não é mais a mesma pessoa. Tanto que quando ele absorve o Kami-sama, ele mesmo fala que não é mais o Piccolo. E nem é o Kami-sama. Ele é uma pessoa completamente diferente. E ela sempre foi chamada de uma técnica de união. Tanto que o Neo, lá na saga do Freeza, fala exatamente isso pro Piccolo. E tu deve lembrar que no Torneio do Poder, o próprio Piccolo conseguiu sentir os outros Namekuseidins dentro do maluco lá do Universo 6. Mas beleza, não estamos aqui pra falar do Piccolo, estamos aqui pra falar por que o Goku não conseguiu dominar a técnica e pra mim até que é meio óbvio na verdade. A técnica é a fissão forçada do espírito. O termo fissão é usado na física nuclear, tá? É um termo que explica o processo de separação ou divisão do núcleo de um átomo pesado em dois mais leves. O que é exatamente o que o Vegeta tá fazendo aqui. Ele tá dividindo uma energia única em duas ou mais. Claramente o Akira se inspirou nesse processo para inventar essa técnica do Vegeta. Tanto que ele usou o termo fissão no nome, que é específico desse processo na física nuclear. Tá bem óbvio isso, né? Mas por que isso é importante? Mano, pensa comigo, tu imagina o quanto difícil seria só entender a teoria de uma técnica dessas? Tu tá lidando com uma técnica que tem uma teoria baseada na física nuclear.
A gente tá falando de divisão de átomos aqui, mano. Tu imagina o quanto devia ser difícil, quanto devia ser insanamente difícil entender só a teoria dessa técnica? Agora imagina o Goku tentando entender essa teoria. Imagina o Goku, o cara que mal passou numa prova básica para participar do torneio lá contra o Universo 6, tentando aprender uma teoria de uma técnica de nível de física nuclear. É óbvio que ele não tinha nem chance, né, meu? É uma técnica que obviamente requer um certo nível de intelectualidade envolvido, que é uma coisa que o Goku passa bem longe. Já o Vegeta sempre foi inteligente demais. O cara era o príncipe de uma raça alienígena super avançada. Imagina a educação que ele não teve, sem contar na força de vontade e trabalho duro do cara. Claro que ele sempre focou tudo isso na aquisição de poder e nunca tinha focado no desenvolvimento de técnicas especiais. Mas faz muito sentido ele conseguir, assim como faz muito sentido o Goku não ter a mínima chance de aprender. A mesma coisa vale pro instinto superior. Por que o Vegeta não consegue e o Goku consegue? O Goku sempre foi um lutador melhor. Não tem nem discussão quanto a isso. O Goku é anos-luz um artista marcial mais talentoso que o Vegeta. Kakaroto é um gênio da luta e o próprio Vegeta já falou isso. O miserável é um gênio! E além disso, ele é um cara tranquilão. O Goku tem um excelente controle emocional, diferentemente do Vegeta, que é todo estressado e não consegue se controlar. O instinto superior é uma técnica de controle de emoções, se deixar levar pelos instintos básicos do movimento e requer uma calma absurda para chegar nesse estado de percepção. E aí tu imagina o Vegeta fazendo isso? Ele é o cara com o emocional mais desregulado de toda a galera de Dragon Ball. Ele tá sempre pistola e ligado no 220. Ele mesmo já admitiu que o instinto superior não é técnica para ele. Já o Goku é mestre nisso. Então vocês conseguiram entender o porquê tudo isso faz sentido? Simplesmente porque os dois são lutadores completamente diferentes. O Goku é um lutador mais técnico, literalmente um gênio das artes marciais, fora que ele controla o emocional dele melhor que qualquer outro em Dragon Ball. Já o Vegeta é um lutador extremamente inteligente e que trabalha mais duro do que qualquer um outro. E se eles são tão diferentes, é óbvio que vai ter técnicas que um vai conseguir e o outro não. Isso não quer dizer que um seja melhor que o outro de forma geral, só quer dizer que um é melhor que o outro em um aspecto apenas. Compreende o raciocínio aqui? Mas é isso aí, povo. Faz muito sentido o Goku não conseguir aprender essa técnica, assim como faz muito sentido o Vegeta não conseguir aprender o instinto superior. É normal, e digo mais, é muito bom os dois começarem a seguir caminhos diferentes para ficar mais fortes. Fica tudo mais interessante. E agora é só a gente esperar pra ver como eles vão se virar contra o Moro no próximo capítulo, agora que ele se fundiu com o Android 73. Então fica ligado aí no canal que vai sair mais vídeos aí falando do assunto. E como sempre, meu consagrado, um abraço no cérebro. Falou!